Muito bom dia. Hoje é dia 5 de agosto de 2026. O tempo tá voando. Estamos seguindo aí, ó. Já entramos no mês de agosto com tudo. Hoje já é dia 5 e vamos seguindo a nossa vida. Eu desejo a todos um ótimo dia. E para começarmos com o pé direito, vamos à nossa conversa fraterna. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 33 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, Verônica, bem-vinda. O título desse capítulo é Vê, pois. A mensagem está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 35, que é: Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Temos que analisar as nossas atitudes, a luz que há em nós, porque às vezes a gente maquia, a gente confunde muito as nossas boas intenções em algo que de repente não é tão nobre assim, pelos nossos interesses. Mas vamos ver o que Emmanuel nos propõe de reflexão sobre esse tema. Há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta do mais sábio. No entanto, há que distinguir. Entretanto, geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que num instante apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Nossa! Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Olha isso, gente. Vê, pois, Jesus alerta as pessoas naquela época. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Por quê? É difícil a gente perceber quem está de fora, e quem está de dentro, fazendo a manobra, muitas vezes também não percebe, mas às vezes as pessoas se utilizam do trabalho nobre, enobrecedor, a caridade. Até hoje em dia está muito em alta nas redes sociais. Todo mundo entende de política, de geopolítica, de medicina, de direito, de psicologia, de sociologia, só que as pessoas não se aprofundaram em nada. São pessoas rasas, que é muito conteúdo que aparece, elas vão pegando, vão pincelando a superficialidade dos assuntos e dão as suas próprias opiniões e influenciam centenas e até milhares de pessoas. É esse tipo de conduta
que a gente está alertando aqui, que Emmanuel alerta, que Jesus alertou lá atrás. Só que Jesus é mais incisivo e Emmanuel também está sendo, porque eles estão dizendo aqui que inclusive há lobos em peles de cordeiro. Há pessoas que se valem disso para benefício próprio. Sabem que não têm o conhecimento, têm a má fé, têm o dolo, a intenção deles é realmente ludibriar. Outros não, pela ignorância acabam ludibriando porque não se aprofundam. Mas qual é o nosso papel enquanto espíritas, enquanto cristãos, enquanto pessoas que pensam ter responsabilidade com as nossas atitudes? Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos. Ter consideração às pessoas que estão nos ouvindo, com lealdade intelectual, com lealdade com os conhecimentos, para que nós não façamos a coisa errada. É importante, meus amigos, nós termos responsabilidade com aquilo que falamos. E não precisa ser para as multidões, para os nossos familiares, as orientações que damos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos, os exemplos que enaltecemos durante as nossas conversas, porque nós temos que observar se realmente nós estamos sendo corretos. E aqueles que nós ouvimos, ele coloca já aqui, ó, a ciência e a sabedoria, a inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. O cara pode ser um homem de ciência, mas não ter luz espiritual. Ele pode ter sabedoria, mas ele não utiliza isso para o bem. Ele pode ser inteligente e ter conhecimentos, mas ele não aplica com luz espiritual e intelectualidade também. Se valer do intelecto para enganar, para ser um embusteiro, para buscar benefício próprio, interesses deles. Por exemplo, querer ser conhecido, querer ter influência pelo mundo à luz da doutrina, à luz do Evangelho de Jesus, como a gente vê aí falsos profetas. Não sejamos esses falsos profetas. Busquemos no conhecimento a verdade, o bem, o amor, a capacitação das pessoas com sinceridade. Sejamos honestos com o nosso compromisso de ajudar o próximo e muitas vezes até colocando os nossos interesses particulares em detrimento da coletividade. Muitas vezes, não sempre, devemos pensar dessa maneira, porque senão não tem muito sentido a gente usar a nossa inteligência. O cara pode ser inteligente, ele pode ser culto, ele pode ser extremamente capacitado, intelectualmente elevado, mas não ter moralidade, não olhar o interesse da vida, não entender esse propósito, enganar pessoas, se valer dessas oportunidades para fazer um embuste em interesse próprio. É muito triste e acontece muito. E também tomar muito cuidado, porque hoje em dia nós temos aí nas redes sociais, todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem conhecimento de geopolítica, como eu falei. Cuidado, você não tem que saber tudo, não é obrigação nossa saber tudo. Hoje nós temos muito conteúdo, mas a maioria desses conteúdos acaba ficando raso. E isso faz com que você tenha uma conversa, que você divulgue uma matéria, uma intenção. Esse ano, por exemplo, estamos em ano eleitoral. Vai ter muita fake news, vai ter muita confusão e as pessoas vão caindo nas esparrelas das mentiras como patinhos, como gado sendo manobrado, porque não vai profundamente olhar. Então, aquilo que você não tem conhecimento, que você ouviu falar, é melhor você não tomar uma opinião. É melhor, mais ainda, que você não divulgue, que você não propague, porque isso pode prejudicar as massas. E aí a culpa vai ser sua, sim. Ah, mas eu não sabia. O problema é seu. Você não sabia, tivesse a responsabilidade de não divulgar aquilo que você não tem conhecimento, que você não tinha certeza, para que você não prejudicasse as pessoas que ouviram, que acreditaram em você. Às vezes você empresta seu prestígio para mentiras. Você empresta seu prestígio para intenções equivocadas. E aí você, mas a culpa não é minha. Claro que é, você emprestou seu prestígio. Quantas pessoas você impactou com aquela sua conduta, com aquela sua divulgação? Todas aquelas pessoas que foram impactadas são responsabilidade sua. O que elas receberam, o que elas fizeram com a tua informação é outra questão. Mas você levou a pulga, você levou o problema, você levou a dúvida.
Então você também tem uma corresponsabilidade quanto a isso, com as consequências, os resultados daquilo que você fez. Então é importante que a gente veja, pois, a luz que há em nós. Aqui são as palavras de Jesus. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Avalia a qualidade da sua mensagem, do seu pensamento. Avalia a finalidade daquilo que você está falando e fazendo. Avalia o resultado, a produtividade daquilo. É para o bem? É legal? Aquele comentário que eu vou fazer da minha vizinha vai ser útil? Vai trazer algum resultado positivo ou é só maledicência? Ou não vai ser, não tem por que eu falar sobre isso aí, eu me resguardo. Vigio o meu pensamento e as minhas palavras. Essa é a proposta, para que nós construamos um mundo melhor, uma vida melhor. E sim, sermos co-criadores, participarmos desse grande momento planetário da humanidade que é a construção do mundo de regeneração, a humanidade regenerada, e a gente poder viver nessa humanidade regenerada com amor. A finalidade da nossa proposta é essa: vir ao mundo, ser útil, trazer o bem, trazer as palavras boas, trazer a união e vigiando sempre os nossos propósitos mais íntimos, para que nós não sejamos traídos por nós mesmos, dos nossos interesses, das nossas convicções equivocadas. Vamos buscar estudar, nos aprimorar nas matérias, nos assuntos, nos temas, para que a gente possa ter uma opinião verdadeiramente concreta e segura das coisas que a gente fala, buscando sempre entender se o que nós temos dentro de nós é luz ou é escuridão. Qual o propósito da minha comunicação? Como eu me preparei para aquele trabalho? Lembrem-se de Paulo de Tarso, que para começar o seu apostolado ficou 3 anos no deserto, depois mais 3 se preparando, e aí sim ele muda o nome de Saulo para Paulo e começa o seu apostolado. Isso todo mundo esquece. Se preparar para as missões. É fundamental que a gente faça isso, meus amigos. A mensagem de hoje é essa. E agora vamos fazer a leitura do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 143. Não desanime, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater à sua porta, se a calúnia o ferir, erga a sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga em frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Não percamos a esperança em dias melhores. Não percamos o interesse em conhecimento, em estudo, em reflexão, em evolução. Oração é sempre bem-vinda. Vamos conversar com Deus, com a espiritualidade, pedir ajuda, orientação, esclarecimentos, e assim a gente vai progredir sempre. Meus amigos, eu desejo uma ótima quarta-feira para vocês, um caminhar de semana em paz e luz. Até segunda-feira que vem o nosso novo encontro. Hoje nós teremos aqui na nossa casa também estudos de mediunidade, saúde e espiritualidade. Se vocês tiverem interesse, alguém queira participar presencialmente, esse trabalho vai começar às 18h30. Eu desejo a todos um ótimo dia, com muita paz e muito amor no coração. Paz e bem, até a próxima.